Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos então fazer mais um exercício sobre trigonometria no triângulo retângulo, certo? Bom, pessoal, esse exercício nos diz o seguinte: ao chegar de viagem, uma pessoa tomou um táxi no aeroporto para se dirigir ao hotel. O percurso feito pelo táxi, representado pelos segmentos AB, tá, pessoal? BD, DE, EF e FH, está esboçado na figura, em que o ponto A indica o aeroporto e o ponto H indica o hotel. E mais, ele diz que BCF é um triângulo retângulo, olha só, pessoal, um triângulo retângulo com ângulo reto em C, tá, pessoal? Então é um triângulo retângulo com ângulo reto em C. E o ângulo no vértice B mede 60 graus, certo, pessoal? Tá aqui. E ele diz ainda que DE é paralelo a BC. Meu Deus, olha o tanto de informação. O que o exercício está falando, pessoal? Que o trajeto feito pelo táxi foi esse aqui, olha, certo? Ele fez esse trajeto aqui subiu aqui, depois ele veio para cá, até chegar no ponto H, correto? Beleza. Aí ele diz o seguinte, pessoal, que aqui, ó, no ponto C, no vértice C, eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? E mais, ele está falando para mim, pessoal, que o DE é paralelo a BC, tá? Vamos entender o que isso significa daqui a pouco, certo? Bom, pessoal, aí ele diz o seguinte, né, continuando aqui, assumindo que raiz quadrada de 3 é igual a 1,7, tá, pessoal, e sabendo que AB é igual a 2, BC é igual a 3, DE é igual a 1 e FH é igual a 3,3, tudo em quilômetros, ele vem e fala, determine a distância em quilômetros percorrida pelo táxi para ir do aeroporto até o hotel, tá? Bom, pessoal, percebam aqui que ele não me dá esse valor, que eu não conheço, vou chamar de Y, e ele não me dá esse valor aqui, que eu vou chamar de Azinho, certo? Então, de todo o trajeto feito pelo táxi, eu não conheço o segmento BD e não conheço o segmento EF, certo? Que são os dois valores que eu desconheço. Então, é o que nós vamos ter que calcular, certo? Bom, pessoal, o fato dele dizer aqui que DE é paralelo a BC tem uma importância muito grande nesse exercício. Por quê, pessoal? Se BC, né, é paralela a DE, significa que essa parte aqui, pessoal, é uma transversal que corta duas retas paralelas. Então, se eu tenho uma transversal que corta duas retas paralelas, significa, pessoal, que esse ângulo aqui, ó, bem esse ângulo aqui, ó, ele mede exatamente 60 graus. Por que eu sei disso? Porque esse ângulo aqui e esse ângulo de cima, eles são ângulos correspondentes lá do feixe de retas paralelas, né? Lá do que a gente estuda, quando a gente estuda isso em geometria, certo? Então, por causa desta informação aqui, eu já garanto que esse ângulo aqui de cima vale 60 graus. E aí agora ficou tranquilo. Por quê, pessoal? Vejam bem. Nesse triângulo pequeno aqui, se você olhar aqui para esse triângulo pequeno aqui, então aqui é um ângulo de 90 graus. Por que ele é 90 graus? Porque tudo isso aqui, ó, galera, ó, é 90, então aqui também é 90. Então eu sei que aqui é o A, aqui eu já sei que é o ângulo de 60 graus e eu sei que aqui é o 1. Então, pessoal, vejam bem, para este ângulo aqui, ó, para este ângulo de 60 graus aqui, eu sei que o A é cateto oposto e sei que o 1 é cateto adjacente. Então eu posso usar, né, para calcular o A, então, ó, calculando A. Para calcular o A, então eu posso usar a razão tangente de 60 graus. Tangente é cateto oposto, que é justamente o A, dividido pelo cateto adjacente, que é 1. Pessoal, nós sabemos que a tangente de 60, pelos ângulos, pela tabelinha dos ângulos notáveis, é raiz quadrada de 3, não é isso? Então vai ficar assim, raiz quadrada de 3 igual a 1. Aliás, raiz quadrada de 3 igual a A sobre 1. E aí de cara eu já sei que A é igual a raiz quadrada de 3. Mas o exercício disse aqui, ó, que é para eu considerar a raiz quadrada de 3 como 1,7. Então, A é igual a 1,7 quilômetros. Beleza, pessoal. Então, eu já sei quanto vale A, certo? Bom, pessoal, agora ficou faltando, então, eu descobrir quanto mede o Y ali, né, o nosso BD, correto? Pessoal, olha só. O que eu vou fazer para descobrir quanto que vale o meu Y, tá? Primeiro, eu vou olhar, então, para esse triângulo aqui, ó, o BCF, tá, pessoal? Vamos desenhar aqui o triângulo BCF. Ele é um triângulo maior, né? Deixa eu desenhar aqui. Tá aqui. Aqui é o B, aqui é o C e aqui é o F, certo? Tá aqui. Bom, pessoal, veja bem. Tem esse pedacinho aqui, né, pessoal? Ó. Então, e aqui é o D, tá legal?
Só vocês concordam comigo que eu preciso saber só quem é esse y, tá? Mas se eu olhar para o triângulo BCF, deste ponto F até o ponto B, eu tenho uma hipotenusa, certo? Tá. Então, se eu voltar aqui para o meu triângulo menor aqui, ó, e conseguir calcular essa hipotenusa aqui do meu triângulo menor, vamos supor que aqui vale 3, né? Certinho? Aí, quando eu calcular todo o valor da hipotenusa aqui, certo? O meu y é quem, pessoal? É a hipotenusa menos o 3, certo? Vamos supor que aqui vale 10, por exemplo, né? Se eu pegar aqui 10 menos o 3, então eu descubro quem é o y, que vale 7. Então vejam bem, qual é a estratégia para calcular o y, certo? A estratégia para calcular o y vai ser a seguinte, olha, eu vou calcular no triângulo pequeno essa hipotenusa aqui, que eu não conheço ainda, tá, pessoal? Que eu vou chamá-la agora nesse momento de x, tá? Aí descobrindo aqui o x, tá, pessoal? Eu vou calcular a hipotenusa do triângulo grande, do BCF, e aí eu faço a subtração, então, da hipotenusa menos o x vai ser igual ao y, certo? Então, essa é a estratégia. Tá? Então, aqui, olha, pessoal, deixa eu fazer aqui. Eu tenho que calcular aqui, pessoal, toda a minha hipotenusa aqui, certo? Que eu vou chamar de h aqui, certo? Então, quando eu calcular a hipotenusa, o meu y, certo? Vai ser toda a hipotenusa menos o x, certo? A hipotenusa grande menos a hipotenusa pequena. Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui agora é calcular o x, certo? Bom, pessoal, vejam bem. Se eu fizer aqui, galera, olha, olhando para esse triângulo pequeno aqui agora, pessoal, olha, para esse triângulo pequeno. Opa, deixa eu fazer aqui de novo. Aqui. Pessoal, se eu olhar aqui para esse triângulo pequeno aqui agora, tá? Vocês podem observar aqui que eu tenho esse valor aqui que é 1 e tem esse valor aqui que é o x. Eu posso justamente nessa ideia aqui usar o cosseno, tá, de 60 para poder calcular o valor x. Então, pessoal, se eu calcular aqui, ó, cosseno de 60 graus vai ser igual cateto adjacente sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui é o x. E nós sabemos que o cosseno de 60 graus, né, pessoal, ele é o meio, não é isso? Então, cosseno de 60 graus é meio. E aqui vai ser 1 sobre x, certo, galera? Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu tenho que x vai ser igual a 2 quilômetros, tá, pessoal? Então, vejam bem, pessoal, nós já sabemos aqui agora que o meu x vale 2, o meu a vale 1, certo? O que está faltando eu fazer agora, pessoal? Está faltando eu vir aqui agora para o meu triângulo grande, né, pessoal? E calcular essa hipotenusa aqui, calcular esse h aqui, certo? Beleza. Tá, para isso, galera, eu sei que aqui vale 3, não é verdade? Do B até o C, se você olhar aqui, ó, na figura que o exercício deu pra gente, vale 3. Então, do B até o C, vale 3, tá certo? Pessoal, se eu tenho aqui, olha, esse carinha aqui, ó, certo? Esse carinha aqui, relacionado ao ângulo de 60 graus, galera, ó, relacionado a esse ângulo de 60 graus. Ele é o cateto adjacente, correto? Tá, então eu tenho o cateto adjacente e o H, ele é a hipotenusa. Cateto adjacente e a hipotenusa também é cosseno, tá, pessoal? Então, para calcular o H, deixa eu até mudar de cor aqui, tá, pessoal? Calculando H. Pessoal, para calcular o H, olha só o que eu vou fazer, então. Eu vou colocar assim, olha, pessoal. Cosseno de 60 graus é igual a 3 sobre o H, correto? Pessoal, então eu tenho aqui que o cosseno de 60, de novo, vale 1 sobre 2, não é isso? E aqui eu tenho 3 sobre o H. Pessoal, produto dos meios pelos extremos, eu vou ter que o H é igual a 6 km. Então nós descobrimos quanto vale o H. Só que o objetivo é descobrir quanto mede o Y. E o Y é o H menos o X. Então, pessoal, 6 menos o 2, o meu Y vai ser igual a 4 km. E agora tá tranquilo, tá, pessoal, para a gente poder responder a letra A. A letra A fala o seguinte: determine a distância em quilômetros percorrida pelo táxi para ir do aeroporto até o hotel. Pessoal, ele percorreu então aqui, ó, 2 km, tá, pessoal? Mais o Y, que vale 4 km, mais 1 km, mais o A, que a gente já tinha calculado, que era 1,7 km, tá, pessoal? Mais o meu FH, que é 3,3 km. Pessoal, então, buscando aqui o auxílio da calculadora, se eu fizer aqui 2 mais 4 mais 1,7 mais
3,3, pessoal, isso dá um total de 11 quilômetros. Então foram percorridos, tá, pessoal, 11 quilômetros do aeroporto até o hotel. Beleza, pessoal? Aliás, pessoal, acho que eu fiz o cálculo aqui errado, tá? Se nós pegarmos aqui a calculadora, acho que ficou faltando aqui eu somar alguém aqui. 2 mais 4 mais 1 mais 1,7 mais 3,3. Pessoal, isso vai dar 12 quilômetros e não 11 quilômetros como eu tinha calculado aqui, tá bom? Então isso aqui vai dar um total de 12 quilômetros. Opa, deixa eu trocar a cor aqui para ficar tudo igual. Então isso vai dar aqui o total de 12 quilômetros e não 11 como eu tinha calculado antes, beleza? Bom, pessoal, esse exercício ainda tem a letra B, né? E diz o seguinte pra gente, né? O preço que a pessoa pagou pela corrida em reais, sabendo que o valor da corrida é cobrado com uma bandeirada de R$ 5,50 mais R$ 2,30 por quilômetro rodado. Bom, pessoal, para a gente poder resolver esse exercício, vamos buscar aqui apoio nas funções, né? Vamos lá. E primeiramente vamos entender também o que significa essa bandeirada de R$ 5,50. Bom, pessoal, significa o seguinte, que essa bandeirada, quando você solicita um táxi, certo? Você paga uma bandeirada, ou seja, você não começa, né, pagando, né, o início da sua dívida não é R$0, e sim R$ 5,50. Essa bandeirada, pessoal, é uma taxa que a gente cobra só por solicitar o serviço do táxi, certo? Então, você já começa pagando, né, ali uns R$ 5,50. Você não começa com zero, por exemplo, né? Então, se eu for pensar isso, colocar isso em forma de função, tá, pessoal? F de x, em que esse x vai representar os quilômetros, né, pessoal, percorridos, né? Então, eu tenho aqui, ó, f de x vai ser igual a R$ 5,50, que já é a minha bandeirada, aquele valor fixo, né, que é uma taxa cobrada só por você solicitar o serviço de táxi, mais R$ 2,30 por quilômetro rodado, certo, pessoal? Lá na letra A, nós vimos que foram rodados 12 quilômetros, não é verdade? Então, pessoal, o que eu quero calcular aqui, então, é a f de 12, onde vai ser assim, ó, 5,50, né, R$ 5,50, mais R$ 2,30 vezes os 12 quilômetros. Vamos buscar aqui o auxílio na nossa calculadora, né? Pessoal, aqui primeiro eu tenho que resolver, né, essa multiplicação, certo? Então, a f de 12 vai ser igual a R$ 5,50 mais, pessoal, 12 vezes o 2,30, né? Isso vai ser igual a R$ 27,60. R$ 27,60 mais os 5,50, tá, pessoal? Nós temos aqui então R$ 33,10. Ou seja, para ele percorrer então esses 12 quilômetros, ele vai gastar R$ 33,10, tá, pessoal? Então é isso que ele vai pagar por se deslocar do aeroporto até o hotel, beleza?